Samurai Tolim, boa tarde. Mais uma vez vou fazer um estudo. A outra face 2, tema: os ensinos originais de Jesus. Neste capítulo falaremos um pouco sobre alguns postulados de Jesus e sua lógica. O desafio lançado aqui será o de encontrar racionalidade nessas sustentações que encontramos nos relatos evangélicos. Por exemplo, uma das passagens mais estranhas e desconcertantes dos evangelhos encontra-se em Lucas 16:9. Eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Não é uma passagem de fácil compreensão, e para que isso fique mais claro, vamos usar aqui a versão da Bíblia na linguagem de hoje. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Será que aqui então Jesus estaria nos aconselhando a literalmente comprarmos as pessoas com nosso poder e influência? Seria isso um incentivo à corrupção? A Torá ordena que os pais sejam amados e respeitados. Esperávamos que Jesus dissesse o mesmo, porém ele ensina em Lucas 14:26. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:6. A palavra grega que corresponde a aborrecer aqui em destaque é misel. Misel significa odiar. E embora normalmente se diga que o verbo, nesse contexto, significa amar menos, tal noção é falsa. É fruto de uma escolha artificial de palavras para amenizar o impacto negativo do termo. Esperávamos que Jesus ensinasse e exaltasse o amor aos pais e à família, pois essa forma de aderência ao seu culto não foi exigida nem mesmo pelo próprio Deus ao povo de Israel. Não restam dúvidas que o discurso que ficou conhecido como Sermão da Montanha parece um belo discurso. Em Mateus 5:44, Jesus até nos diz que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Porém, inesperadamente, em Lucas 19:27, ele diz: quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Muitos pensam sobre ele como uma figura pacífica e que procurava ensinar o amor e a tolerância. Porém, fica realmente muito difícil conciliar essas duas falas, caso elas sejam mesmo provenientes dele. Até porque ele, por várias vezes, teria condenado os líderes religiosos de seus dias por ensinarem certas coisas que, na verdade e no final das contas, não cumpriam. E agora? Quanto ao que ele pregava, será que estava no mesmo nível daqueles que tanto criticou? A tradição na qual Jesus teria sido criado sempre valorizou o trabalho diligente e produtivo, incentivando as pessoas a se empenharem numa atividade econômica que pudesse proporcionar o bem comum. Esta mesma tradição ensina que o estudo da Torá, sem um trabalho, não é algo bom, pois a indolência, a condição de desocupado, conduz uma pessoa à idiotice. Ketubot 59b. Parece que quase certo que Jesus, até chamado de carpinteiro, parece quase certo que Jesus aprendeu uma profissão por meio do seu suposto pai, e foi até chamado de carpinteiro por alguns de seus dias. Porém, não é certo que ele tenha exercido alguma profissão durante sua maioridade e menos ainda, após os 30 anos. Quando passou apenas a pregar como um taumaturgo itinerante. É nesse momento que lemos a forma pela qual ele obtinha seu sustento. Andava de cidade em cidade com muitas mulheres que o serviam com seus bens. Lucas 8, versículos 1 ao 3.
Gostamos de pensar na pessoa de Jesus como alguém que amava incondicionalmente, que acolhia todos os tipos de pessoas e que, via de regra, não nutria nenhum tipo de preconceito ou sentimento xenófobo. Sim, estas ideias fazem parte do imaginário coletivo, pois seria inconcebível pensar numa pessoa como ele que, de alguma forma, diminuísse seu próximo ou que desse voz à intolerância e ao racismo. Porém, numa de suas viagens pela região, já fora dos domínios da Galileia, nos lados de Tiro e Sidom, no atual Líbano, ele teria encontrado uma mulher que o abordou pedindo que ele curasse sua filha. A reação de Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15:6. Caso ainda restem dúvidas que a ideia de um cão era algo objetivo, veja que em Mateus 7, versículo 6, o próprio Jesus diz que não se deve dar aos cães as coisas santas. Os cães figuram seres que têm hábitos asquerosos, como em Lucas 16, 21. E Paulo ordena que os seus seguidores guardem-se deles ou que os evitem. Filipenses 3, 2. A tradição na qual Jesus teria vivido e crescido ensinava que rejeitar o casamento era algo inaceitável. Um solteiro por vontade própria era considerado, via de regra, um pecador. É recorrente no NT a postura indiferente ou até mesmo contrária de Jesus ao casamento. Bem, poderia ser dito que muitos personagens bíblicos também nunca se casaram, só que eles nunca pregaram contra o casamento. A mesma tradição na qual ele se criou diz em Deuteronômio 23, versículo 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Eterno, ou seja, eunucos ou castrados em geral. Porém, para nossa surpresa, Jesus diz em Mateus 19, 12, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos, tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Quando estava sendo julgado, Jesus teria dito, diante da autoridade romana, eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. João 18, 20. Nós gostaríamos mesmo que isso fosse a verdade, mas a julgar pelo que lemos em Mateus 20, versículos 17 e 18, não parece que seja. Ali lemos o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e no caminho lhes disse: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Mateus 20, versículos 17 e 18. Igualmente convém lembrar que quando revelou-se aos seus discípulos como Messias, ou Cristo, ele pediu silêncio e sigilo da parte deles. Mateus 16, 20. Nós gostamos de pensar que Jesus teria sido alguém muito tolerante em termos de crenças e fé. Porém, algumas atitudes dele, quando do final de sua narrativa nos evangelhos, estranhamente nos colocam frente a frente com um Jesus bastante reacionário, ditador e intolerante, um verdadeiro inquisidor. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Lucas 14, 23. Não bastasse a ideia errônea de que ele seria o caminho para a autêntica e única revelação da verdade de Deus, os evangelhos ainda o pintam como alguém extremamente ditatorial, que impõe seu ponto de vista e a sua verdade em detrimento de opiniões contrárias. É muito difícil entender e acatar um Messias assim que procura impor sua vontade aos outros. Em vários momentos da narrativa evangélica, Jesus prega a não reação, o pacifismo e a resignação.
abençoou os pacificadores, dizendo que eles seriam chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Determinou que seus seguidores não resistissem ao mal e que dessem a outra face quando alguém lhes agredisse. Mateus 5,39. Todavia, quando foi agredido por um dos servos do sumo sacerdote por conta de uma resposta desrespeitosa, ele aparentemente ignorou esse ensino teórico, agindo na prática de forma diferente. Ele, na verdade, não aparece no texto oferecendo a outra face, e sim reclamando de quem lhe feriu. João 18:3. Em outro momento, o homem que ensinou o pacifismo e a não agressão aparece virando mesas e batendo nas pessoas com um chicote improvisado. João 18, versículos 13 ao 17. A tradição na qual Jesus se criou e segundo a qual teria sido educado, ensina que não se pode destruir árvores frutíferas, pois elas servem de alimento para o homem. Deuteronômio 20, versículo 19 ao 20. Estranhamente, porém, Jesus invalida esse ensino bíblico e prefere destruir uma árvore, uma figueira, que não havia dado frutos. Marcos 11, versículos 12 ao 14. Tudo bem que se diga que aquilo era mais um ato profético, uma parábola, etc. Porém, o fato é que a árvore, segundo lemos, foi destruída e pior, sem motivo algum, até porque o próprio texto diz que não era época de figos. Se não era época, poderíamos interferir então que esse ato de Jesus foi injusto e irracional? Fica a pergunta no ar. Mais uma vez, obrigado. Peço que quem assistir, compartilhe, dê um like.